Ok, seguindo aqui a aula de o assunto de transistores de circuito de dispositivos eletrônicos, vamos dar uma olhada aqui em transistores JFET, né? Vamos começar com eles, né? A gente viu um pouco da história e começar com o JFET, que eu acho que é o mais simples de entender, né? E aqui FET, né? Transistor de efeito de campo, Field Effect Transistor. JFET é Junction Field Effect Transistor, então transistor de efeito de campo de junção, né? E aqui relembrando, isso aqui apareceu na outra aula, o símbolo dele, tá? Então muitas vezes esse símbolo você tem o, vou apagar aqui, você tem o, esse gate aqui, no meio do negócio, o contato do gate, não só na ponta, né? E lembrando que a seta nesses símbolos representa justamente no sentido de uma junção, certo? Então se aqui está o gate entrando, né, para o canal, então você tem um dreno, uma fonte, o canal entre o dreno e a fonte, todo material N, certo? E o gate de material P, então você tem uma junção, você tem um diodo aqui, né, entre gate e canal, né, que aí é representado por essa seta aqui no símbolo do transistor, certo? Então esse aqui no caso é o canal P, e aí dreno, fonte e o canal são N, e aqui no caso é o gate, o canal N, o gate P, porta P, e aqui no caso é o contrário, né, o gate N, dreno e fonte P, certo? Dá para fazer basicamente o mesmo dispositivo, só invertendo, né, as polarizações todas, você inverte, né, essa região aqui N você inverte para tipo P, essa região P você inverte para tipo N, e você inverte as polarizações e ele vai funcionar basicamente da mesma forma, lembrando que, né, isso aqui vai depender da resistividade aqui desse sistema, certo? Então vai depender da resistividade aqui entre dreno e fonte, certo? A resistência do canal. E essa resistência do canal, né, vai depender de tantas coisas, da mobilidade dos portadores dentro desse material. E a mobilidade dos elétrons é aproximadamente 3 vezes a mobilidade das lacunas, certo? Para silício, mas os outros semicondutor geral, não lembro de nenhum que isso aqui não seja verdadeiro. A mobilidade dos elétrons é maior do que a mobilidade das lacunas, então você tem mais vantagem fazendo um transistor, né, cuja mobilidade, com a passagem de carga aqui por elétrons, certo? O portador principal é elétrons, do que lacunas, tá? Então em geral é mais comum você trabalhar com, no caso aqui, o JFET canal N, em outros casos, né, também, né, o elétron sendo o principal portador. Mas em vários outros casos você vai precisar desse aqui, principalmente para circuitos lógicos, certo? Então tem essa outra estrutura, tá? O JFET, então a ideia dele já surgiu, já falei, né, da patente do Lilienfeld em 1921. Lá atrás já era uma estrutura bem parecida com o JFET, mas ainda não é exatamente. Uma patente muito mais parecida surgiu em 1945, né, do Henry Welker, e nos Estados Unidos, e o Ishizawa Watanabe no Japão em 1940 também tem uma patente, 1950 aqui, que está errado, então 1950 tem uma patente de um dispositivo que é no final de contas é um JFET de canal curto, tá? Mas
é o mesmo princípio de funcionamento, certo? Agora, eles todos dependiam da capacidade de você ter os semicondutores NP, né, com a junção muito bem feita, tá? Por quê? Porque na junção, se você fizer um semicondutor tipo P, um semicondutor tipo N e juntar mecanicamente os dois, né, você vai fazer muitas falhas no cristal na junção, que vai gerar muitos portadores e isso aí vai acabar com qualquer outro efeito que você queria, certo? Então você teve que desenvolver toda a tecnologia de você pegar e fazer uma dopagem do material no material já dopado. Então você pega o N e dopa a porta P por cima do N para você fazer o dispositivo, certo? E aí o primeiro dispositivo JFET funcional, né, surgiu já em 1953, tá? Então, um pouco depois do transistor bipolar, né? E o princípio de funcionamento, né? Então você tem aqui, deixa eu abrir esse sisteminha aqui para simular, certo? Então aqui você tem então, desse lado aqui o dreno e do lado de cá a fonte. Veja que são simétricos, então tipicamente você pode trocar dreno e fonte e ele vai funcionar da mesma forma. Se for feito nessa estrutura daqui, às vezes você tem outras estruturas que você vai ter alguma diferença entre dreno e fonte, certo? Mas tipicamente nesse tipo de transistor, dreno e fonte, né, vão ser só os pontos de contato entre o canal. Então aqui você vai ter o canal, né, entre dreno e fonte tipo N, certo? E o gate, faltou a ligação aqui pro lado de cá, mas aqui, né, você também tem a ligação do gate, certo? Não é obrigatório você ter o gate dos dois lados, tá? Mas aqui fica um pouquinho mais fácil da gente entender o que é que ele acontece, certo? E aí você normalmente se trabalha com ele com as tensões VGS, então entre gate e fonte, e VDS entre dreno e fonte, certo? À medida que você aumenta a tensão VDS, então você vai ter a resistência aqui entre o dreno e a fonte, né, por dentro aqui do canal N. E isso aqui vai fazer a variação da sua corrente, certo? Então a gente pode analisar aqui que num primeiro momento você tem aqui sua tensão VDS, e aí você vai ter a sua corrente entre dreno e fonte, inicialmente linear, né? Agora, à medida que a gente vai e aumenta essa tensão VDS, o que é que acontece? Quando você tem a corrente passando aqui na tensão VDS, daqui para cá você tem a tensão VGS. A tensão VDP, ou seja, a tensão daqui para cá, VGD na verdade, né? No momento que a tensão do dreno aumenta, a tensão do gate está aqui em zero, então essa tensão VGD vai ficando negativa, certo? Então, como aqui é o lado P, aqui é o lado N, eu só estou mostrando a região de depressão dentro do lado N, que é o que interessa, certo? A região de depressão do lado P realmente não interessa, tá? Então vai ficando negativa, você vai ter um aumento da região de depressão do lado do dreno. Então, à medida que você vai aumentando a tensão de dreno, você vai ter esse aumento da região de depressão do lado do dreno, certo? Vai ter vai estrangulando aqui o canal, diminuindo o canal, ou seja, à medida que a sua corrente de dreno, seu VDS, aumenta,
né, a sua resistência dreno-fonte também aumenta, certo? E essa curva começa a deslocar aqui, certo? Então ela começa uma reta e vai deslocando, e aí você vai aumentando essa tensão daqui, até que você chega nesse ponto em que você tem o estrangulamento do canal, certo? E aí na sua curva aqui, isso aparece como uma saturação da sua curva. Na sua curva fica reta. Então o ponto aqui máximo desse aqui, né, é esse ponto de estrangulamento. E à medida que você vai aumentando essa tensão, aí aqui isso aqui está um pouquinho mal feito, tá? A gente pode imaginar isso aqui vindo reto aqui, esse ponto de estrangulamento vai entrando aqui para dentro do canal, mas o que acontece com seus portadores de carga? Então deixa eu... Seus portadores de carga são os elétrons, estão subindo aqui, e você só vai ter essa diminuição da região de depressão aqui do lado do dreno à medida que você tiver essa corrente de elétrons passando aqui, certo? Quando você tem o elétron que ele chega aqui e ele entra aqui na região de depressão, aí aqui você vai ter uma carga, uma tensão que vai acelerar. Então praticamente todo elétron que chega aqui, ele chega do outro lado aqui na tensão do dreno, certo? Então você tem esse estrangulamento, né, em inglês o pinch-off do canal, mas todo elétron que chega aqui ele consegue atravessar aqui a região de depressão, porque você está forçando elétrons aqui na região de depressão, e aqui ele vai ter o campo elétrico apontando para o dreno, né, que vai acelerar esses elétrons para cá. Então efetivamente quando você chega daqui, o seu comprimento do canal, né, então comprimento L do canal, você vai começar a ter um comprimento efetivo menor do que o comprimento físico do canal. E quanto mais você aumenta essa tensão VDS, mais você tem esse efeito. Certo? Isso faz com que naquela curva, então à medida que você tenha para o corrente de dreno aqui em função do VDS, então inicialmente um pequeno VDS, aí você começa a ter uma curva linear, isso aqui vai diminuindo porque você vai aumentando a resistência, porque você está diminuindo a largura aqui, até que ele chega no ponto de pinçamento, né? E isso aqui vira uma reta, porque o efeito que você tem aqui é simplesmente dessa diminuição do comprimento efetivo do canal, tá? Então basicamente isso que você tem aqui. Então isso aqui isso aqui você ocorre só com VDS, né? Então isso aqui ocorre aqui para o VGS 0, né? E se agora a gente modificar o VGS, deixa eu voltar aqui para 0 aqui o VDS. Se eu modificar o VGS, o que é que vai acontecer? Se eu boto um VGS positivo, eu vou ter uma corrente positiva aqui nessa junção, é uma junção diretamente polarizada. Eu vou começar a ter uma corrente aqui no gate. Tipicamente você não vai trabalhar com transistor JFET nessa região, certo? Então normalmente você não trabalha com a junção gate canal diretamente polarizada,
certo? Então normalmente você não vai trabalhar com tensões positivas. Essas tensões positivas vão justamente gerar uma corrente aqui do gate, e que vai ser, dependendo do nível de tensão que você coloca, pode chegar a ser uma corrente elevada. Normalmente você não vai fazer isso aqui, então você vai trabalhar com a tensão do gate negativa, certo? Então à medida que você pega aqui e aumenta, sai do zero e bota uma tensão negativa do gate, o que é que você tem? Você está diminuindo o canal, você está diminuindo a resistência. Então para um VGS negativo, você pega, né? Então à medida que você pega aqui o seu VGS e diminui ele, né? A sua resistência RDS N fonte vai ter, por conta da diminuição do canal, da largura efetiva do canal, o seu RDS vai aumentar, consequentemente a sua corrente ID vai diminuir, certo? Então isso aí vai acontecendo até o ponto em que você chega para uma tensão VGS necessária para toda a região de depressão ocupar a parte aqui do canal, certo? Nesse caso aqui da simulação está aqui com 1.33 volts, certo? Então nesse caso aqui a gente tem para esse transistor daqui VP de menos 1,33 volts, certo? Então VP é a tensão de pinch-off do inglês, por isso P. Pinch off em português, né? Mais comum, a tensão de estrangulamento, certo? Então quando você chega aqui, você não tem mais canal, você não tem mais portadores de carga aqui, nem um comecinho para você acelerar eles entrarem na região de depressão. Nesse momento aqui, né, para o canal N, um VGS menor que VP, RDS é para todos os intentos infinito. Obviamente ele não vai ser infinito, mas vai ser muito grande, giga ohms ou maior, né? Então você não vai ter corrente aqui entre dreno e fonte, certo? Então o VGS ele vai justamente modelar aqui essa resistência entre dreno e fonte e consequentemente vai modelar a corrente. E aí significa que você vai ter um conjunto de equações de correntes aqui, né, para um determinado VDS. À medida que você vai aumentando o VDS, ele aumenta aqui, até que você tem o pinçamento do canal, aí a corrente satura, aí você tem a região com a corrente aqui chamada região de saturação, quando aguente essa funcionar. Para um outro VDS, então para um VGS de 0,66, essa saturação aqui ocorre aqui está ocorrendo no 67 aqui, na verdade. Então 0,67, se a gente fizer VDS menos VGS aqui, né, tensão o VGD, então que é a VGS menos a VDS, isso aqui vai ficar menos 0,66 menos 0,67, vai ficar 1,33 volts, né? Justamente a tensão de pinch-off, certa tensão de estrangulamento do canal, né? Então essa é a ideia do funcionamento desse dispositivo, né? Vamos voltar aqui. Então a gente vai ter essas três regiões de funcionamento. Se eu trabalhar com VGS menor que a tensão de pinch-off, um VGS negativo para um canal N menor que a tensão de estrangulamento, eu não vou ter corrente nenhuma, ID zero. Se
meu VGS for maior que o VP e o meu VDS for menor que VGS menos VP, então eu vou ter o meu canal totalmente formado aqui entre dreno e fonte, certo? E aí a gente pode calcular essa corrente, calcular essa resistência equivalente daqui, desse paralelogramo, certo? Né? Dá uma continha meio chatinha aqui, e aí a gente, simplificando muito, a gente chega nessa equação aqui para o ID, certo? Então, corrente de dreno nessa região, que é chamada região ômica, você tem, ele pode modelar simplesmente como uma resistência entre dreno e fonte, mas uma resistência não linear. Você vai ter que a corrente de dreno vai ser 2 IDSS sobre VP ao quadrado, que multiplica VGS menos VP menos VDS sobre 2, que multiplica VDS. Tá? Então você vai ter isso daí. E se você aumenta o VDS para chegar a ser igual a VGS menos VP ou maior, você tem o pinçamento do canal só de um lado, certo? Então você tem a aceleração dos elétrons aqui por conta do campo magnético daqui para cá, você tem uma tensão elétrica daqui para cá, você tem a resistência nesse material, você tem a aceleração dos elétrons. Quando eles chegam na região aqui de depressão, eles conseguem atravessar e chegar no dreno. E aí o seu IDSS ele fica a princípio independente do VDS, vai ficar IDSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Desculpa aqui. Certo? Então você vai ter uma parte a princípio que vai estabilizar aqui, e mais você vai, à medida que você aumenta o seu VDS ainda mais, você vai diminuindo o comprimento efetivo do seu canal, certo? Então dá uma diminuição da resistência. Isso é modelado por esse termo lambda, né? Você vai ter esse termo mais lambda VDS, é a modulação aqui do comprimento do canal dentro da região de saturação, certo? Então você vai ter essas duas equações e o zero, né? Então essas três equações básicas aqui do transistor JFET em função do modo de operação dele, né? Quando você tem um canal P, vai funcionar da mesma forma, só que aí você vai precisar aqui do VP positivo, certo? De novo, a junção reversamente polarizada, então você vai trabalhar com VGS positivo, vai trabalhar dentro da região com aquela junção porta-canal reversamente polarizada. Seu IDSS, você pode trabalhar com aquelas mesmas equações, tomando cuidado de botar um IDSS negativo e um lambda negativo. Então você consegue trabalhar com aquelas mesmas equações, certo? E aí gera essas curvas daqui, né? Então IDSS em função do VDS para determinados IPs, certo? Então até você chegar na saturação aqui, quando você tem um VGS menos VP, você está na região chamada ômica, né? Alguns autores chamam isso aqui de região linear. Eu acho você vai achar textos aí com isso aqui chamado de região linear, que eu acho uma palhaçada, porque obviamente o que ela não é linear, não é linear nem com VGS nem com VDS. Então para um VGS 0 você vai ter aqui essa curva, depois desse ponto, aí isso aqui fica, aqui está meio mal feito, isso aqui fica reto até aqui e daqui que dobra, certo? Então ele não tem essa continuação da dobra aqui não, isso aqui foi tirada do Wikipedia, com esse problema que eu só notei agora, certo? Então aqui na região ômica você vai ter uma variação quadrática com o VDS da corrente, aí aqui ele fica linear com VDS por conta só na derivada disso daqui, né? É o lambda, o efeito de modulação lá do canal, certo? Em que você vai ter trabalhando ele aqui nessa região, certo? Tipicamente, normalmente se busca para efeito de eletrônica analógica
certo? Bom, a gente pode dizer, se você quiser trabalhar com um transistor como uma chave, então a chave você vai trabalhar na região aberta, zona de corte, então seu VGS menor que VP, certo? Você não tem corrente. Ou com VGS 0, né? Para ele dar aqui, sem precisar inverter o VGS, para ele dar aqui a máxima corrente. E trabalhando com a chave, tipicamente você vai querer que a resistência, a queda de tensão na chave seja pequena. Numa chave ele vai trabalhar aqui nessa região ômica, certo? Para efeitos, se você quiser fazer um amplificador, que a gente ainda vai fazer, aí a gente normalmente vai trabalhar aqui na zona de saturação, porque aí justamente nessa zona de saturação, para um determinado, a gente mexe um determinado VGS, certo? Coloca aqui um sinal aqui no VGS, e esse sinal vai para uma determinada corrente, um determinado IDS, um determinado VGS, aí esse sinal vai gerar aqui uma variação aqui da sua corrente ID dentro da região para um determinado VDS, dentro da região saturação, e aí você consegue mexer esse sinal aqui para ele, né, se a gente colocar ele desse lado daqui, aí você consegue ter um sinal amplificado aqui do ID, ou para um determinado ID um sinal amplificado aqui do VDS em função disso. A gente vai ver isso aí mais para frente, não precisa se preocupar com isso não. Mas para amplificação a gente trabalha principalmente nessa zona de saturação, que é justamente o efeito da transcondutância, né? Da gente ter uma corrente que depende de uma tensão, não é diretamente aquela que ela está. Então a gente tem a corrente entre dreno e fonte, que depende da tensão entre gate e fonte, certo? Então, para amplificação a gente vai trabalhar aqui, certo? E aí vai trabalhar com, cadê a... Pronto, isso aqui é a representação gráfica dessas equações daqui, certo? Então, para VGS menor que VP você não tem corrente, VGS maior que VP e VDS menor que VGS menos VP, a corrente segue essa equação. Então tem os componentes aqui em função de VGS e VP lineares com VDS, mas tem um componente também quadrático aqui com VDS. E quando VDS igual a VGS menos VP, aí você pode aqui, se VDS igual a VGS menos VP, você pode pegar isso aqui e botar aqui dentro dessa equação. Aí trabalha para um lado e para o outro, isso aqui simplifica para isso daqui. ID igual a IDSS, 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, 1 mais lambda VDS. Né? Então esse é o funcionamento do transistor JFET. Ok? E pronto. Nessa do JFET é isso.